Vamos tomar mais um cafezinho e vamos continuar falando de programação defensiva? Vamos lá? Pra quem não viu meu cafezinho da manhã, no meu cafezinho da manhã eu falei de programação defensiva, tentei ali contextualizar o que é, me deu uma perdida ali, mas tudo bem, então faz parte, isso aqui é um cafezinho, isso aqui não é uma aula, se fosse fazer uma aula eu ia procurar, eu tenho vários vídeos que eu falo aula, né? Eu procuro uma referência para me basear na referência, né? E aí, assim, eu tinha falado no cafezinho da manhã, né? Eu tinha falado que a gente ia continuar falando, basicamente, tipo, e quando a gente conta o erro, o que que a gente faz, né? Quando a gente tá validando alguma coisa, a gente vai ver assim, tipo, putz, tem um erro aqui, o que que eu faço, né? A ideia que eu sempre procuro fazer é, tipo, se eu tô validando ali, ó, eu quero o nosso caso ali, nosso caso, eu até tava falando com o meu chefe ali, o caso que, o cara tava confiando que o arquivo existe, mas o arquivo não existe, né? Na verdade, foi o arquivo ele existia, mas ele tava vazio, né? Ou seja, a pessoa tentou ler o arquivo, e aí o arquivo tava vazio. E aí o código nosso não. Se o arquivo tava vazio, né? Se o arquivo existia, a pessoa confiava que o arquivo tava bem, né? E aí tudo que eu faço é sempre confiar que se eu vou ler o arquivo, o Java tem um pouco de programação defensiva, caso você nunca tenha percebido, por exemplo, as checked exception, né? Para quem não sabe o que é checked exception, para quem não é no mundo do Java, existem algumas exceções onde a própria linguagem te força a lidar com ela. Então, por exemplo, ali, quando eu vou ler um JSON, né? E aí, quando eu vou, não, quando eu vou ler um arquivo, né, eu sempre tenho um IO exception, né? E se você for ler ali no IO exception, né, vai ver que tem algumas coisas que você já validou antes. Por exemplo, se eu pego um arquivo, mando ler um arquivo, né? E aí você entra ali dentro da documentação, vai ler o que tá aqui dali. Vai ter lá, ó, file name, file not. O IO exception pode ser um file not found exception, né? E aí você pode dizer, ó, poxa, esse aqui, se for desse tipo file not found exception, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, dizer que o arquivo não existe. Mano, não, mas eu acabei de validar ele aqui, né? Sim, você pode ter acabado de validar ele, mas alguém pode ter apagado entre você validar e você ler. Isso acontece. Exatamente. Na verdade, assim, era exatamente o que a gente estava desconfiando aqui, né? É, assim, mas não, a gente viu que não, o arquivo estava vazio, ou seja, ele aconteceu algum momento ali entre salvar e escrever, né? Mas, mas assim, é sempre não confiar, né? Programação defensiva é sobre sempre não confiar. Mas aí chega aquele momento que assim, tipo, beleza, aconteceu um erro, o que que eu devo fazer, né? E aí, assim, o meu pressuposto básico é que a aplicação tem que continuar sem dar erro o quanto ela puder. O quanto eu conseguir, né? Então, assim, nosso caso, eu tava lendo o número de sequência e tá vazio. Tá vazio? Beleza. Considera zero, escreve zero, conserta o arquivo, né? Ajusta o que tem que ser feito e continua. Né? Por quê? Porque assim, tudo bem, assim, não, mas eu quero que. Tem algumas condições que você não pode fazer isso. Não, você, peraí, esse dado aqui eu preciso dele. Se você precisa dele que você. E aconteceu essa inconsistência, você tem duas opções. Ou você procrastina o que você estava fazendo e fala assim, ó, vou dar um erro aqui e vou tentar de novo daqui a 10 minutos, né? Por exemplo, a gente trabalha com Data Stream Process, a gente faz muito isso, né? Tipo, tem até um Dead Letter Kill, né? DLQ, né? O que é o Dead Letter Kill? Você está processando um tópico, aí, opa, não consegui processar essa mensagem. Manda essa mensagem para um tópico de auxiliar, né? Que aí esse tópico auxiliar, a gente tem um mecanismo que ela volta atrasada para o tópico original, ela reprocessa no tópico original, e aí às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona, né? Isso acontece por quê? Porque às vezes a inconsistência, né? E aí tem um termo que eu adoro muito, assim, que quem trabalha no mundo de base SQL não é familiar com ele, que é a consistência eventual. O que é a consistência eventual, né? A consistência eventual, por exemplo, se você trabalha ali com a base de dados SQL, você tem as transações, né? E transação ela acontece, ela é única, né? Mas se você não tem isso aí, às vezes você pode ter uma consistência eventual, tipo, eu espero que tal coisa exista, mas eu tô vendo aqui que ela não existe, né? Então você tem que esperar fazer o quê? Fala, tá bom, beleza. Então eu vou fazer outra coisa aqui, eu volto daqui a 10 minutinhos, né? Que é o caso do Death Cure. Eu mando para um lugar ali, daqui a 2 minutos aquele negócio vai me voltar, aquela mensagem vai me voltar de novo, eu processo ela, né? E aí eu consigo ter uma consistência eventual, né? Óbvio que você tem que modelar bem
aquele fluxo para você ter a informação correta, né? Uma consistência eventual é um dos problemas que a gente pode lidar e pode. E aí a procrastinação é uma coisa boa, né? Mas tem momentos que assim, você não pode. Se você não pode lidar com o fato do estado estar inconsistente, aí você chega no ponto de, ó, tem como lançar uma exception, né? E dá. Aí chega no ponto que você tem que dar informação correta para o usuário, né? E aí, para dar a informação correta para o usuário, você tem que entender o que está sendo feito, do começo ao fim, né? Que é uma das. Cara, eu trabalho com muito desenvolvedor e, assim, o desenvolvedor, ele não tá preocupado. Uma das coisas que mais me irrita com o desenvolvedor é quando ele não tá preocupado de saber o que está sendo feito, né? Ele, não, eu tenho que só mudar aqui esse negócio e vai estar ok. Não. Isso é um dos cheiros, né? Assim, a gente usa o termo cold smell, né? O cheiro do código, né? É um mau cheiro, né? Tem um bad smell, né? Isso é um dos bad smell mais clássicos que eu vejo no desenvolvimento de software, né? Quando o desenvolvedor, ele não sabe o que está acontecendo, alguém falou o que ele tem que fazer e vai lá e faz, né? E aí, funciona, funciona. Só que o código é uma merda. Por quê? Porque ele não liga o código ao que está sendo feito, né? Ele liga o código ao código. Aí ele está validando se a string é nula, né? Ou, assim, você tem duas opções. Ou você valida que uma string é nula, ou você fala que o username não pode ser. O username é obrigatório. Entendeu? Imagina você dizendo para o usuário, a string é nula. Não faz sentido, não tem sentido nenhum, né? Agora imagina você dizendo para o usuário, o username é campo obrigatório. Aí tem sentido, né? Por isso que a gente tem que dizer, a gente tem que entender o código. E aí quando falhar, quando a gente entende o código, o fluxo do código, eu sempre tento entender, né? Uma das coisas que eu sempre faço é entender o dado de onde ele vem, entender como ele está sendo processado, entender as regras de processamento, né? Um dos bugs que eu estava lendo com a semana, eu não estava fazendo isso porque não estava a tempo, né? Eu não tava. Eu, não, eu tinha que alterar um código, eu tinha que implementar uma funcionalidade, né? Ela era transversal. E tinha um código lá muito complicado e eu tinha que entrar nele, né? E eu não tava tendo tempo para isso, né? E assim, meu chefe tava todo mundo cobrando, até quando eu falei, olha, eu vou parar de fazer isso, eu vou refatorar aquele código, né, para entender o que aquele código tá fazendo e depois eu vou aplicar a alteração. E aí, como eu tava atrasado, eu já disse, vai, né? Tipo, e foi feito, dito e feito, né? Eu refatorei, né? E aqui eu pensei assim, vou tirar o dia para refatorar, depois eu digo um outro dia para arrumar, né? Eu acabei conseguindo fazer tudo no mesmo dia, porque só de eu compreender o código, compreender desde a origem do dado, a transformação, até ver o que está sendo feito, e aí sim, ligar isso a uma regra de negócio, eu consegui ver onde estava o meu problema, né? E aonde está o meu problema, a gente faz o quê? Quando você vê o problema, né? A gente consegue resolver o problema ali, criar um código mais resiliente, né? Porque assim, tá falando de programação defensiva, a gente tá falando de código resiliente, um código que, dada condições diversas, ele vai saber como se comportar e, dado a condições extremas, ele vai dar boas respostas, né? Porque muitos dos casos, e assim, eu trabalho também com muito eu trabalho com muito desenvolvedor e muito time de suporte, né? Isso é o mais interessante. Esses desenvolvedores que eles não estão preocupados de saber do começo ao fim, eles não lidam com o time de suporte, né? Eu sou o cara que eu lido tanto com os desenvolvedores, tanto com o time de suporte, né? E o time de suporte, ele quer saber a solução, né? E aí, sim, o que eu gosto de colocar quando a gente não consegue resolver o problema, a gente tem que jogar uma mensagem de erro para o usuário, eu já dou a solução. Eu falo, olha, tal arquivo não existe, ou tal arquivo está vazio, ele deve ser do formato tal. Eu sempre coloco isso, né? Se eu vou ler algum arquivo e ele tá vazio, eu cuspo o formato dele na mensagem de erro. Eu falo assim, eu espero que tal arquivo esteja no formato tal. E aí joga aquilo pro usuário, né? Tipo, no meu caso, muitas vezes o usuário não tem, né? E aí uma das funcionalidades que eu tô fazendo agora, né, é assim, tipo, o sistema vai parar, se o sistema não consegue voltar a processar, ele para de processar absolutamente, ele vai estar lá reiniciando o tempo todo no Kubernetes, até o cara entender que, tipo, peraí, né? Isso aqui é uma coisa que eu tenho que lidar, porque é um estado inconsistente da aplicação, né? Acontece muito nos nossos casos, né? O usuário da aplicação, que a nossa aplicação, ela é um framework interno, né? Então o usuário vai ali, ele fez alterações, né? Ele deployou a aplicação, e aí estado inconsistente, cara, o que eu faço? Assim, em alguns casos, a gente para a aplicação e fala assim, aí o Kubernetes vai lá, reinicia ela, a gente para de novo, o Kubernetes reinicia ela, porque fala assim, ó, você precisa
alterar o estado da sua aplicação. Tipo, você precisa alterar assim, aí você pode falar, por que que você para a aplicação, né? Porque a gente tem que. A gente sabe que um dos red points lá que os caras têm no dashboard, se a aplicação está reiniciando ou não, né? A aplicação está reiniciando, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Se eu simplesmente parasse e deixasse ela sem reiniciar, né? Seria uma má coisa, uma má prática. A gente tem que mostrar para ele assim, tipo, existe alguma coisa muito errada com o seu código, com o seu código que você precisa rever isso, né? E aí cospe o erro correto. Isso é interessante, cuspir o erro correto, né? E para isso a gente tem que também entender outra coisa, né? Você tem que entender a cabeça daquele usuário, né? Tipo, no meu caso, a cabeça daquele desenvolvedor. Porque assim, eu sou o cara que eu entendo de Kafka Streams, né? Eu entendo de Kafka Streams, eu tento criar um framework que vai dar para um outro cara que não entende Kafka Streams, normalmente é um cara que entende Telecom, que é tipo, ó, a mensagem tal tá sendo mal processada, o arquivo tal tá em tal formato, né? Por quê? Porque ele não entende Kafka Streams e tá no direito dele. Porque não é o problema dele entender de Kafka Streams, ele tem que entender de outro sistema, né? Para quem não sabe, assim, Telecom, hoje em dia, os sistemas Telecom, tem um cara chamado Core Telecom, que são um bando de sistemas que se comunicam entre si, e esses sistemas têm mensagens que são processadas por outros sistemas, né? E aí a gente faz alguns deles aqui, né? Internamente, quer dizer, todos esses são feitos aqui, né? Mas aí o que acontece? Tem os times que fazem um deployment disso, né? A gente tem várias equipes muito grandes que cada um faz um tipo de sistema, né? E aí esses sistemas eles podem ser vendidos em tipo, uma empresa tal de telecom aí, pensa numa aí que você tem aí, com certeza tem um sistema nosso, né? Aí ele pode comprar só eu compro o sistema de vocês, compro uma outra da concorrência de vocês e a gente integra tudo. Isso pode acontecer. Em outros casos, compra tudo nosso e também integra com o nosso, que já é bem mais barato, assim, em termos de integração vai ser mais fácil, né? Mas eu entendo que esse cara que está usando nosso software, ele não entende Kafka Stream, ele não sabe o que está acontecendo, ele não entende o funcionamento interno da aplicação e eu não posso exigir dele. Então, quando eu escrevo uma mensagem de erro, eu tenho que ter isso em mente. Então, assim, se você tem um usuário final, você tem que entender que é o seguinte: ele não entendeu a sua aplicação, ele não tem que entender a sua aplicação, ele não está preocupado em entender a sua aplicação, você tem que dar uma mensagem de erro que amigável para ele. Fala assim, olha, é esse o problema. Ou se você tem um cara de suporte ali, o cara de suporte ele não entende o que está sendo feito, né? E uma das piores coisas que eu vejo do cara de suporte, isso não é tentando limitar ele, é quando os caras de suporte tentam entender a aplicação, e aí, uma das coisas que acontece muito, eles tentam corrigir a gente, né? Não, porque tá acontecendo isso. Não, não tá acontecendo isso. Não, eu sei que tá acontecendo. Não, não tá acontecendo isso, cara. Ou, às vezes o cara até viu o código ali, mas, cara, você viu o código de um. Essa funcionalidade não existe ainda na sua versão, ou essa funcionalidade ainda vai demorar um tempinho para sair, tá? Para você chegar em você, né? Mas a gente tem que dar. E isso pode ser até uma das questões de você ter que limitar a visibilidade do seu código. Ou limitar a visibilidade do seu problema. Você mascar, mas não mascar o problema, né? Você dá uma mensagem a nível de regra de negócio e deixa protegido a lógica interna. Porque a lógica interna pode mudar. A regra de negócio muitas vezes não muda. E quem está de fora tem que ver a regra de negócio, ele não tem que ver a lógica interna. Né? Porque eu tô falando assim, o cara de suporte ele faz algumas assumptions. Ele faz alguns pressupostos. Ele faz, mas eles podem estar errados, os pressupostos, né? Os pressupostos estão errados. Ou alguns comportamentos podem ter mudado, ou alguns comportamentos são temporários e vão mudar depois. Então, assim, quando você expõe muito a sua regra de negócio, quando você expõe muito as suas coisas internas no seu erro, você pode ali, sei lá, você pode transformar um cara que quer te ajudar num cara que vai bagunçar as coisas, né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Mas era isso, meu cafezinho. Meu cafezinho era pra falar de, tipo, a gente tava falando de programação, eu falei reativa no começo, eu acho, se não me engano, né? Eu sei porque eu tô com reativa defensiva, né? Programação defensiva, né? E como que a gente lida. Eu já falei de programação reativa, tá? E como que a gente lida com erros, né? O que que a gente faz quando a gente encontra um erro que. A gente encontra um erro, tipo, o arquivo tá vazio, o que que eu devo fazer? Escreve um zero ali, segue a vida. Supõe que é zero. Ou, pô, não posso, porque o número sequencial ele tem que ser realmente sequencial.
Então, sei lá, vou olhar qual foi o último arquivo que eu li. Pode ser? Eu olho qual é o último arquivo que eu li, pressuponho que foi aquele, beleza. Né? Ou eu pego e, tipo, dou uma exception e falo assim, ó, usuário, lida com esse bagulho aí. Tipo, é uma dessas soluções. Eu espero ter te ajudado alguma coisa, não sei, diz aí se eu ajudei, é porque, sei lá, faço uns cafezinhos, a galera curte e muitas vezes não tem feedback. Valeu, muito obrigado, boa tarde para vocês.